Anessa, me explica o que é a superproteção parental. Parece que é autoexplicativo, mas é mais Sim. profundo do que a gente imagina, né? Justamente, porque, vamos assim dizer, passa-se como algo bom, né? Muito bom. Os pais protegerem os filhos é visto como algo muito bom. Ok, os pais realmente têm por dever proteger os filhos. Mas o que nós falamos aqui, o equilíbrio, né? Quando a gente fala de superproteção, a gente está tendo uma proteção além. Né? Então, vamos assim dizer, Leide, uma proteção que sufoca, né? Uma proteção que ela é tão profunda, ela é tão baseada, muitas vezes, né? No medo desses pais, dos filhos, né? Quebrarem a cara, dos filhos não dar certo na vida, que acaba sendo, então, uma super proteção prejudicial. Prejudicial em que sentido? Prejudicial para a autonomia desses filhos, prejudicial para que esses filhos vão para a vida. Então, e aí, gente, a pergunta, né? Acho que uma das coisas que a gente tem que conversar aqui nesse programa de hoje é qual que é o intuito de se ter um filho? Você tem um filho, é para você? Ou você realmente vai ter um filho com o intuito, né, de criar, amar, respeitar e deixar esse filho ir para a vida, igual a gente está falando? E, Leite, por que trago esse tema hoje? É algo que está muito recorrente no consultório, né? Pais que estão confundindo, então, proteger, cuidar de criança, né? Pais protegem, cuidam, eu digo a proteção ali, né? De estar andando, estar ali amparando. A criança precisa, né, de proteção. Justamente, levar para vacinar, levar para a escola, cuidar dos amigos. Isso é a função dos pais. Posso colocar um verbo que eu tenho lido muito sobre? Por favor. Temos que frustrar também as crianças, né? Perfeito. E a superproteção, ela parte de um princípio que os pais não querem justamente frustrar esses filhos. Eu vou fazer de tudo para que esse filho não seja frustrado, para que esse filho não seja decepcionado. Um coleguinha teve uma briga na escola. Geralmente, o pai superprotetor, a mãe superprotetora ou o cuidador, né, dessa criança, ele chega na escola e ele já bate a mão na mesa e fala: meu filho não. Meu filho não entrou nessa briga, não. Nem começou isso, não. Isso aí foi a outra criança que fez, que aconteceu. Quando os pais, só pra gente ter uma noção, eu acho que esse exemplo é bom pra isso. Quando os pais, eles protegem, mas de maneira equilibrada, ele vai chegar na escola e vai perguntar o que aconteceu. Pro filho e pros adultos que estavam lá, né? Sim, principalmente, sim. né? Pra coordenadora, pra diretora, né? Pra quem tá ali na escola, pra entender o que aconteceu. E necessário justamente corrigir esse filho. Tem uma peça do Antônio Fagundes que chama Baixa Terapia, e nessa peça eles abordam justamente isso. Então, teve uma situação nessa peça teatral com um filho de 16 anos que pega o carro escondido, atropela e mata uma pessoa. O pai, no superprotetor, extremamente negativo, vamos assim dizer, faz o quê? Acoberta esse filho. Então, paga uma outra pessoa, né, para poder assumir, vamos assim dizer, esse crime. E a mãe, inclusive advogada, não aceita de forma alguma. Fala para esse filho, né, se apresentar, assumir o seu erro e cumprir a sua pena. Aí, quem tá certo nessa história? Boa pergunta. Na sua opinião, psicóloga, quem tá certo nessa história? A mãe, totalmente, né? A mãe. Porque não tem como a gente acobertar determinadas situações, não tem como a gente fingir que determinadas situações não acontecem. Vamos dar um outro exemplo aqui, simples, mas que acontece muito. O filho tá fazendo bullying na escola. Né? Então tá passando dos limites, agredindo psicologicamente os colegas, verbalmente. E os pais, muitas vezes, veem aquilo e não fazem nada. Né, ou acham aquilo normal, e na superproteção também acaba sendo algo tão doentio, Leite, que às vezes essa criança até é incentivada a fazer isso, e ela é parabenizada por esse tipo de comportamento. Ela é recompensada, né? E aí vamos falar uma coisa, nossa sociedade está muito adoecida.